Olá, boa noite. Hoje, dia 2 de abril, comemoramos o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Uberlândia tem novo patrimônio público tombado. Essas e outras informações você confere agora no Jornal da UFO. Teatro Grande Otelo é tombado como patrimônio histórico e cultural de Uberlândia. O decreto foi publicado no Diário Oficial do município no começo desta semana. A partir do decreto, ficam vedadas intervenções no bem, como demolição, abandono, ampliação e outras intervenções sem autorização do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Cultural de Uberlândia. Início das obras de revitalização ainda segue sem definição. Na publicação oficial, a Igreja Nossa Senhora do Rosário também foi tombada e as regras em relação às intervenções são as mesmas. 81.456 novos casos de dengue em Minas Gerais somente este ano. Esse é o número do boletim epidemiológico de monitoramento dos casos de dengue, chikungunya e zika vírus, divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Em 2019, já foram confirmados 7 óbitos por dengue, sendo um no município de um no município de Arcos, um em Betim, um em Paracatu, 2 em Uberlândia e 2 em Unai. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, afirmou que a divulgação de um vídeo pelo Palácio do Planalto, que defende o golpe de 1964, foi decisão do presidente Jair Bolsonaro. O vídeo divulgado pelo Palácio do Planalto traz um ator falando sobre um tempo de ameaças no Brasil provocadas pelo comunismo e que, com medo, jornais, rádios, TVs e a população apelaram ao exército. A bandeira verde e amarela voltou a tremular e o medo deu lugar à confiança no futuro. O exército nos salvou. O exército nos salvou. Não há como negar. E tudo isso aconteceu num dia comum de hoje. Um 31 de março. Não dá para mudar a história. Hoje, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi questionado sobre o conteúdo do vídeo e quem ordenou a publicação. Decisão do presidente, a gente não discute. Decisão do presidente. Foi divulgado pelo Planalto, é decisão dele. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou que o canal usado para disparar o vídeo é oficial, mas que não iria comentar o teor da peça. O golpe que implantou a ditadura militar no Brasil completou 55 anos. De 1964 a 1985, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional foi fechado, houve censura à imprensa, tortura e morte de opositores. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro recomendou aos quartéis que comemorassem a data. As discussões sobre o tema terminaram na Justiça. Na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, negou um pedido apresentado por parentes de vítimas da ditadura e pelo Instituto Vladimir Herzog para proibir a celebração. A proibição veio da Justiça Federal em Brasília, mas no sábado a liminar foi cassada também pela Justiça Federal. Agora, partidos de oposição decidiram acionar a Procuradoria-Geral da República por causa da divulgação do vídeo que exalta o golpe de 1964. Eles acusam o governo de violar tratados internacionais sobre direitos humanos e de crime de improbidade administrativa porque não foi informada a autoria e nem quem mandou produzi-lo. No último dia 31 de março, o golpe de Estado completou 55 anos. E sobre esse tema, que tem gerado intensos debates na sociedade, preparamos um jornal especial que será exibido ainda esta semana. Confira agora na reportagem uma iniciativa inovadora de um estudante da UFO que ele criou buscar soluções para ajudar tratamentos com crianças com autismo. Quem vê o pequeno Dudu assim, risonho, brincando com a mãe, não imagina que há um tempo atrás o comportamento dele era o oposto. Camila descobriu com um pouco mais de 1 ano de idade do filho que ele era autista.
Por se tratar de uma família que tem psicólogos, professores, minha irmã que dá aula, que assiste crianças atípicas, especiais, então desde cedo a gente percebeu que tinha uma certa diferença entre outras crianças. Com o tempo a gente foi investigando, levando em neuropediatras e a gente teve o diagnóstico. A partir dos 2 anos a gente recebeu o primeiro, mas veio a confirmação com os 3 anos, que realmente fechou o laudo dele com autismo. No início o autismo foi fechado como severo. Mas agora, depois de terapia, todo acompanhamento especializado, hoje ele é considerado um autista leve. Segundo o relatório do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos, mostrou um aumento de 15% no número de crianças com transtorno do espectro autista. Isso significa um caso a cada 68 crianças. A mãe ainda conta que o apoio da família foi essencial para aprender a lidar com a nova rotina. Tanto de minha irmã, como algumas terapeutas, várias pessoas passaram na vida dele. Então, assim, foi um trabalho muito em conjunto com todos os profissionais, desde o pediatra, a psicóloga, toda uma rede de amparo para a gente. A evolução do Dudu foi positiva e tem a tecnologia contribuindo com isso. Esse aplicativo em que o Dudu tanto interage é o Michelzinho, que ajuda a desenvolver competências emocionais para pessoas com transtorno do espectro autista. O criador dele é este doutorando da UFO. A gente criou o Michelzinho, né, que é um jogo para desenvolver habilidades emocionais em crianças com TIA, né, que é o transtorno do espectro autista. E agora a gente desenvolveu ele na versão bot, que é uma versão mais simples, mais fácil, você não precisa baixar, você pode acessar pelo Messenger. Então ele é como se você estivesse conversando com uma pessoa, né? Só que é uma inteligência artificial. Então lá a criança vai poder aprender sobre as cores, vai aprender sobre as emoções, sobre os números, vai poder aprender também sobre vestimenta, que são conceitos que eles têm dificuldade de aprendizado comum. E além disso, ele serve para os pais também. Então, por exemplo, vamos supor que o pai está com alguma dúvida de como tratar um determinado assunto com a criança que tem TIA. Ele pode ir lá e perguntar para o bot que ele vai tentar achar uma solução ou algum material que fala sobre aquele assunto. Um exemplo, vamos supor que o filho tem comportamento agressivo. Então, se o pai for lá e perguntar para o Michelzinho, como que eu faço com meu filho? Ele tem comportamento agressivo. Ele vai procurar na sua base de conhecimento algum material sobre esse assunto e vai direcionar para o pai. Para usar ele é bem simples, basta você chamar ou no Telegram, Michelzinho TIA, ou no Messenger, lá no Facebook. A Dilmar revela o que levou a criar uma ferramenta para auxiliar pessoas com deficiências intelectuais. Pesquisando, eu percebi que é uma área muito carente de soluções. Então a gente geralmente só encontra soluções tradicionais, né? Que é ali as intervenções com o psicólogo. Aí eu procurando trazer algo mais acessível às pessoas, num contexto geral, eu desenvolvi esses aplicativos. Tecnologia que avança e facilita a vida de muita gente. Uma ferramenta de ajuda, porque eles têm muita essa dificuldade em expressar as emoções. Então, assim, é um aplicativo que ajuda, tem a informação da ajuda, mostra o rostinho da pessoa triste, alegre, feliz, com medo, com raiva, e ele tem que imitar. Então, ajuda e auxilia a gente também. Dudu, quando você estiver com raiva, é essa cara. Quando você estiver com raiva, acontece isso, isso, isso. Então, assim, ajuda, porque a criança precisa saber os sentimentos, as emoções dela. Então, ajudou e auxiliou muito também nisso. E ele gostou muito, é muito divertido, é muito colorido, muito dinâmico e fácil. Muito bom. Para falar sobre autismo e sobre a importância de conscientização, nós convidamos aqui no estúdio hoje a Nívia Morales, que é neuropediatra do Hospital de Clínicas da UFO. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito bom. E também a Lisa Eugênio, que é psicopedagoga do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Transtorno do Espectro Autista da UFO. Obrigada. Obrigada. Bom, vou começar com a doutora Nívia, para entendermos quais são esses sinais de autismo e como que eles podem ser identificados através das evidências científicas. Então, o autismo seria um transtorno do desenvolvimento, né, neurológico da criança, e ela vai apresentar como característica principal uma dificuldade na interação social, na comunicação. Então, ela não utiliza exatamente a linguagem oral para se comunicar ou até mesmo a linguagem não verbal. Então, ela tem essa dificuldade de interação e de comunicação. E também ela tem interesses restritos.
Então, para brincar, por exemplo, ela não utiliza aquele brinquedo dando a mesma função que as outras crianças. Às vezes ela começa a enfileirar os brinquedos ou se interessa por uma parte do brinquedo e não o brinquedo como um todo. E essas questões vão acompanhar a criança ao longo, né, da sua jornada, não só da infância, mas da adolescência e da vida adulta, com sintomas leves ou sintomas mais graves, e a gente precisa atuar quanto antes para que ela possa ter as oportunidades de desenvolver as suas habilidades. É possível descobrir um diagnóstico precoce da doença, do distúrbio, perdão, na fase inicial, ainda nos primeiros anos de vida? Sim, então dentro assim, dos primeiros anos de vida, nós podemos perceber aquela criança que não sorri. Quando nós brincamos com uma criança, ela devolve o sorriso, nós chamamos isso de sorriso social. Isso vai estar presente no primeiro, segundo, no máximo até o terceiro mês de vida. Então ele é bem precoce, o sorriso social. Aquela criança que não se interessa pelas pessoas, você chama, ela não te olha, não corresponde, né? Então ela fica no mundinho dela, mais isolada, começa a ter um atraso no desenvolvimento da linguagem, não faz imitações, né? Não explora esses gestos, né, de intenção de comunicação. Então isso tudo nós podemos ver no primeiro ano de vida, até no máximo o segundo ano. Então hoje em dia a gente fala do diagnóstico precoce mesmo. Então nos primeiros meses de vida, até 2 anos de idade, nós precisamos ficar muito atentos a esses sinais. Excelente. Lisa, gostaria muito que você contasse para a gente, primeiro, o trabalho que é realizado por esse grupo de estudos e pesquisas sobre o transtorno do espectro autista, aqui na UFO. Conta para a gente. O grupo chama-se GEPTEA, né? E ele reúne quinzenalmente, né, aqui na universidade. É um grupo com multiprofissionais. Tem psicólogo, tem professor, tem médicos, né? Muita gente da área da educação, principalmente, né? A gente discute, né? Já estudamos, né, como que aparecem os sintomas, estudamos também a parte de intervenção, de mediação pedagógica, né, escolar, e esse grupo já está formado há algum tempo, né? E assim, a gente faz palestras, vamos nas escolas, né, participamos de congressos na forma de conscientização e apoio principalmente à área educacional. O nosso objetivo mais é voltado para a área educacional. Então, falando sobre essa prática pedagógica, como que uma criança autista ela deve ser recebida nesse ambiente escolar? O ambiente escolar, ele precisa conhecer essa criança, né? E quem são os principais parceiros? São os pais. Né? Os pais são os principais parceiros porque ele convive com essa criança no dia a dia, ele conhece do que ela gosta, do que ela não gosta, né? Das dificuldades que ela tem. Então, os pais são os principais para repassar isso para a escola, né? Repassar para a escola, e a escola vai trabalhar em cima do que ela conhece dessa criança, né? Para poder montar um plano, né, de desenvolvimento individual para ela, de acordo com as habilidades que ela tem e com as habilidades que ela tem dificuldade, principalmente nesses pontos. Muito bom. Agora veja como fica o clima em Uberlândia e região nesta quarta-feira. A quarta-feira em Uberlândia vai ser quente e chuvosa, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Patos de Minas tem pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Também fica quente, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Ituiutaba, as temperaturas variam entre 20 e 33 graus. A possibilidade de chover é de 87%. E em Monte Carmelo, o calor continua. Tem previsão de pancadas de chuva para a tarde e a noite. Mínima de 19 graus e máxima de 29. E o tempo em Araxá também deve ser quente e úmido. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. E no próximo bloco tem o quadro Mercado de Trabalho. Não vai perder, a gente volta já.
Albert Einstein a Steve Jobs, passando por Isaac Newton e diversos outros grandes nomes da ciência e tecnologia. A lista de pesquisadores respeitados e bem-sucedidos que se suspeitaram de terem tido autismo é enorme. Autismo não tem cara. Essa é a afirmação e o tema da mostra fotográfica que acontece em um shopping que fica na zona leste da cidade até o dia 7 de abril. Com quase 5 anos, José já demonstra talento para a música. Ele aprendeu a tocar viola por causa da musicalização, atividade que começou depois de ser diagnosticado com autismo. A descoberta, segundo a mãe, foi há 2 anos e a partir de alguns sinais específicos. O diagnóstico do José foi aos 3 anos, mas desde os 2 aninhos a gente já notava que tinha alguma diferença nele com relação às outras crianças. Apesar dele ser uma criança verbal, né, que ele falasse, mas ele não se comunicava conosco. Então a gente começou a procurar mesmo o que seria, né, o problema, qual que era essa diferença do José. E desde que a gente teve esse diagnóstico, o desejo que eu tive foi de fazer o máximo para que ele evoluísse e também que ele fosse incluído na sociedade, né? Então, essa adaptação não é fácil não, vou ser sincera com você. Às vezes a gente passa por algumas dificuldades de preconceito mesmo, né? Mas a gente está sempre aí, lutando para que ele seja incluído mesmo na sociedade. A experiência com o filho motivou Carolina a pensar em algo para sensibilizar as pessoas sobre o transtorno do espectro autista. Foi então que organizou a mostra Autismo Não Tem Cara. São 38 fotos tiradas pela fotógrafa Mariana Dias, que retratam crianças comuns, que brincam, sorriem, estudam, se divertem e que devem ser incluídas na sociedade. Esse ano eu pensei que eu poderia fazer alguma coisa que atingisse a comunidade como um todo, né? Que não fosse só a comunidade autista, mas toda a sociedade. Então eu pensei nessa mostra fotográfica e que fosse num local que tivesse acesso de muitas pessoas, né, da comunidade, para mostrar mesmo nossos filhos, mostrar o autismo para as pessoas e desmistificar um pouquinho essa crença, né, do autismo, que as crianças ficam só no mundo delas, né? Não, elas estão na sociedade como um todo, são cidadãos também, né? Então esse era o nosso pensamento e o objetivo. Os pais do Siddhartha também receberam o diagnóstico do transtorno há 2 anos. Ele não participou das fotos, mas foi com a família conhecer a mostra. É importante para mostrar que, né, que os autistas, as crianças autistas são crianças como quaisquer outras, né, gostam muitas vezes das mesmas coisas, né, embora tenha talvez uma visão um pouco diferente, né, mas é importante, né, para uma conscientização da população, né, que muitas vezes quem não tem uma pessoa na família não pode ter um conceito diferente, né, pode ter uma ideia equivocada, né. Franciele e Gustavo estão se redescobrindo. A confirmação do autismo veio há poucos meses e tudo tem sido novo para a mãe. Ela conta que visitar a mostra é uma oportunidade para encontrar outros pais de filhos autistas e destaca que a ajuda de grupos de apoio tem feito a diferença. A gente se interage mais, sabe mais um pouquinho de cada um, porque são diferentes, cada um é no seu especial, né, no seu cantinho, no seu amor. E é muito bom, você pega experiências. Desde que começou a estudar sobre o assunto, Carolina se tornou atuante nos grupos de apoio. Por isso, sabe que algumas famílias têm receio de como o meio social pode afetar a criança. Mas dá um recado. Eu quero dizer para que todas as mães, elas não tenham vergonha, né, não tenham receio de incluir seus filhos, de procurar os lugares públicos mesmo. Nossos filhos são cidadãos e eles têm direito de estarem em todos os lugares. E quando a gente mostra os nossos filhos para o mundo, a gente também é um agente de inclusão, né? A gente mostra para as pessoas que o autismo existe e que ele precisa ser respeitado. Lembrando que a mostra está aberta ao público até o dia 7 de abril. E continuando a falar sobre esse assunto, recebemos agora uma participação de uma telespectadora que nos acompanha pelas redes sociais. E ela pergunta, eu vou direcionar a pergunta para a professora Nívia, ela quer saber se existem alunos na UFO autistas. E caso tenha,
se eles recebem algum acompanhamento. A pergunta foi feita pela Sebastiana Cardoso. Muito obrigada, Sebastiana, pela participação. Mas é possível sabermos se há alunos? Com certeza, né, nós temos pessoas com espectro autista em todos os lugares da nossa comunidade. Nem sempre identificados e diagnosticados. Então, o diagnóstico no adulto ainda é um grande desafio, porque nesse momento é que nós temos uma classificação que nos permite a identificação mais precoce, nos permite identificar casos mais leves que anteriormente nós nem classificávamos como espectro autista, por isso que nós temos um aumento muito grande epidemiológico. De vez em quando aparece algum professor que suspeita e aí é acionado toda a rede, né, do Hospital de Clínicas, onde essas pessoas podem ter oportunidade de um acompanhamento, né, mas efetivamente em termos de supervisão, de necessidades um pouco maiores, a gente, pelo menos até o momento, eu não fui procurada. E sempre nós fazemos capacitação também para os professores da própria UFO, falando sobre o espectro autista, conversando sobre outros diagnósticos, por exemplo, dislexia, TDAH, que são situações que envolvem também o professor em sala de aula, que ele precisa estar preparado e saber lidar. E essas informações todas, o grupo de pesquisa da UFO, né, a Lisa também atua juntamente com a comunidade acadêmica. Já teve alguma situação também que chegou até você, de algum pai de aluno buscar ajuda, buscar o grupo de pesquisa? Não, o grupo de pesquisa é mais para estudos, não são assim para diagnósticos, né? E quando a gente é procurado, porque também tem participação de pais também no nosso grupo de estudo, tem pais que procuram fazer os estudos. Então aí a gente procura orientar a procurar os multiprofissionais para fazer a avaliação e os acompanhamentos que são necessários, né? O psicólogo, o fonoaudiólogo, às vezes o TO, depende do diagnóstico, do grau de autismo, né, que a criança ou o adolescente ou o adulto apresentar, né? Lisa, e como seria possível aumentar a inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho? Falamos já então de UFO, nós estamos falando de academia, de mercado de trabalho. Bem, dentro do mercado de trabalho, ele tem que ser preparado, né? Porque o autista, ele precisa de uma rotina, muitas vezes ele precisa de uma rotina, né? Então, ele tem que ser preparado para poder fazer essa formação, né? Se ele passa um curso, por exemplo, de formação técnica ou alguma coisa nesse sentido, ele tem que ser bem detalhado, bem voltado para a necessidade dele, né? Porque às vezes ele tem uma dificuldade, uma habilidade, e quando você descobre a habilidade que ele tem maior desenvolvimento, né? Então você trabalha mais para esse lado. Então os profissionais que estão ligados com ele precisa saber a melhor habilidade e qual o melhor mercado de trabalho que ele possa estar, né, para auxiliar esse encaminhamento. Então, um psicopedagogo, né, está junto para descobrir essa habilidade, o psicólogo também pode fazer isso, né, para poder estar auxiliando ele, direcionando essa questão do mercado de trabalho. Excelente. Da formação. Doutora Nívia, e sobre a questão do tratamento? Depois que há um diagnóstico e tratamento, é possível que diminua a gravidade do autismo com os tratamentos? Sim, não existe um tratamento medicamentoso, né? Em termos de medicação, nós tratamos simplesmente aquilo que acontece de sintomas, de comorbidades. Mas o tratamento, de fato, ele é baseado em terapias, em estimulação, em intervenção, e quanto mais precoce for introduzido, melhor. Muito difícil nós avaliarmos o grau desse espectro autista numa criança muito nova, porque ela está em fase de desenvolvimento. Mas com certeza, com a estimulação, com a intervenção, nós podemos sim minimizar sintomas e termos cada vez sintomas mais leves ou pessoas mais adaptadas, né? E que possam ter essa inclusão de uma maneira mais adequada na sociedade. E hoje, dia 2 de abril, se comemora o Dia de Conscientização Mundial sobre o Autismo. Ainda há
pessoas na sociedade, podemos dizer assim, que ainda há muito preconceito, que ainda não entendem essa síndrome, e às vezes acha que, mas é birra, essa pessoa, na verdade, esse menino é mal criado. Quando você vai fazer o diagnóstico, escuta às vezes algumas expressões ou frases com preconceito sobre o autismo? Sim, eu acho que nós estamos melhorando muito, mas quem vive isso na pele, né, as mães sempre compartilham com a gente situações que elas passam difíceis, porque não é uma condição, não é uma doença que claramente é visível, né? E às vezes realmente o comportamento pode ser interpretado de uma maneira não adequada, e essa mãe sofre bastante, né? É filho dela, né? O pai também junto ali. Então, acho que assim, toda a família fica mobilizada e nós precisamos procurar olhar mais o outro, respeitar as diferenças. Nós não somos exatamente iguais, nós temos diferenças, não só no espectro autista, mas em todas as condições que nós esbarrarmos na sociedade. Acho que nós precisamos desenvolver um pouquinho mais a empatia, a compaixão, e essas crianças vão responder para a gente muito melhor com isso. Excelente. Lisa, e para quem quer participar e conhecer mais sobre o grupo de estudos de pesquisa aqui da UFO, desse transtorno de espectro autista, onde deve procurar? De que forma? Pois é, deve entrar em contato com o nosso grupo, né? O nosso grupo reúne quinzenalmente, né? Ele faz, geralmente a gente reúne no prédio ali da pedagogia, né? Então, são quinzenalmente a gente reúne lá. Então, tem a Fabiola, que é a coordenadora do grupo, que está atualmente como coordenadora do grupo, e é só fazer contato com a gente. Geralmente, a professora Lázara também acompanha, né? A Eliamar Godoy. Então, elas são as referências nossas dentro da universidade, né? Que bom. Bom, agora é hora de conferir vagas de emprego divulgadas no nosso quadro Mercado de Trabalho. Uma vaga para secretária. É necessário ter experiência de 6 meses em ensino médio completo e habilitação do tipo B. O salário é de R$ 1.070. Oportunidade para eletricista de veículo. São 3 vagas para quem tem ensino médio completo e no mínimo 6 meses de experiência. Remuneração de R$ 998. Tem 2 vagas para cozinheiro de restaurante. O salário é de R$ 1.300. Necessário ter 6 meses de experiência e a escolaridade exigida é ensino fundamental incompleto. Você se interessou por alguma das vagas ou quer ter mais informações? Procure o Cine, que fica na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro de Uberlândia. O horário de funcionamento é das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Está chegando ao fim o nosso Jornal da UFO. Eu gostaria de agradecer muito a participação, doutora Nívia, por todas as informações. Muito obrigada, eu que agradeço. Também, muito obrigada, Lisa, pela sua participação aqui. Obrigada. Bom, e agora a gente fica por aqui. Tenha uma excelente noite, mas eu espero você amanhã. Obrigado pela audiência.